Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre distância entre dois pontos, continuando nossos estudos da parte de geometria analítica. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E também temos TikTok, que também é @canal_exatas. Pessoal, esse assunto é muito tranquilo. Isso porque são 3 casos em que apenas um deles você vai ter que realmente fazer conta. Vamos lá. Imagine que eu tenho esse cenário bem aqui. Eu tenho um ponto A, um ponto B e eu quero calcular qual que é o comprimento desse segmento. Você concorda comigo que se é para calcular o comprimento desse meu segmento, é só eu calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Eu quero que você perceba que como esse cara está na vertical, é muito simples. Repara que começa no ponto 3, termina no ponto 9 em relação à vertical, em relação ao meu eixo Y. Perceba, portanto, que aqui eu tenho uma diferença de 6 unidades. Logo, esse meu pedaço possui 6 unidades de comprimento. Perfeito? Agora, olhando aqui para o lado, é a mesma coisa, só que ao invés de estar na vertical, está na horizontal. Perceba que, para eu calcular o comprimento, basta eu pegar a distância do A até o B. E perceba que aqui, no ponto A, eu tenho que o meu x é 6 e meu B, o x é 10. Perceba que, se eu calcular a diferença de 6 e 10, eu encontro 4 unidades. E essa é exatamente a distância entre o meu ponto A e o meu ponto B. Até aqui tudo bem. Para você calcular a distância de dois pontos que estão na vertical ou na horizontal é muito simples. Só que talvez fique um pouquinho mais difícil quando a gente fala de um segmento que ele está inclinado. E para a gente conseguir calcular isso, eu quero te relembrar do famoso teorema de Pitágoras. Pessoal, você consegue visualizar aqui um triângulo? Tenta pensar aí, dá para você ver um triângulo? Repara que aqui eu possuo o segmento inclinado. Aqui a gente poderia, digamos que, traçar um cateto e aqui também traçar um outro cateto. Se a gente faz isso, temos a formação de um triângulo retângulo. Perfeito? Se temos a formação de um triângulo retângulo, a gente consegue aplicar o famoso teorema de Pitágoras, mas a gente tem que saber quanto que vale a hipotenusa e quanto que vale os catetos. Então, antes, bora fazer aqui, ó. Deixa eu colocar com essa cor um dos catetos e o outro cateto. Perceba que esse cara, ele é justamente quem eu quero descobrir. Então, eu vou chamar ele de D, porque é a distância entre dois pontos. Eu quero que você perceba que esse meu cara, esse meu cateto, que está bem aqui abaixo do B, eu quero que você perceba que é só você calcular a diferença entre o YB e o YA. Concorda comigo? Porque quando eu faço a diferença dos dois, eu vou encontrar esse pedaço aqui. Perceba que esse pedaço é a mesma coisa desse pedaço, tá bom? Então, para eu calcular esse cara, basta eu pegar YB menos YA. Tranquilo? Perceba ainda que para eu calcular esse cateto que está aqui embaixo, do lado do meu ponto A, basta eu calcular a distância entre meu XA e o XB. Perceba que meu XB está na frente. Logo, para eu calcular essa distância, eu tenho que pegar o XB menos o XA. Eu vou encontrar esse pedaço, que é exatamente o mesmo desse. Logo, é XB menos XA. Bom, já que a gente tem os catetos, agora a gente pode fazer o tal do teorema de Pitágoras. Deixa eu botar esse aqui mais para cima. Vai ficar bem assim, ó. O quadrado da hipotenusa, lembrando que aqui é um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Repara que meu primeiro cateto é o XB menos XA. Isso aqui vai ter que estar elevado ao quadrado, mais o meu segundo cateto, que é YB menos YA. Isso aqui também é elevado ao quadrado. Perceba ainda que eu quero descobrir a distância entre dois pontos, não a distância ao quadrado. Então a gente pode passar esse expoente como raiz. A distância vai ser igual a raiz desse cara que está aqui em cima, que eu só vou copiar para encurtar o tempo. Beleza, galera? Então essa aqui que é a clássica forma para você calcular a distância entre dois pontos. E, aliás, ela é válida tanto nesse caso, quando está inclinado, como também nesses dois casos aqui, tá bom? Só que aí você vai ter que se lembrar que não vai ter cateto, que vai ter não vai ter hipotenusa. Então tem como aplicar? Tem, mas você vai utilizá-la idealmente quando o meu segmento estiver inclinado, tá bom? Na primeira aula de geometria analítica, eu comentei com vocês ainda que tinha uma fórmula de círculo que a gente conseguiu deduzir somente por meio do plano cartesiano, associando com a geometria. Foi uma das primeiras definições de geometria analítica que eu dei para vocês. E aí, essa era a fórmula.
Eu comentei que a gente conseguiria prová-la na aula de distância de 2 pontos, e chegou o momento. Eu quero que você perceba uma coisa. Digamos que esse círculo esteja em um plano cartesiano, tá? Repara que esse é o meu raio, esse aqui vai ser o ponto em que vai tocar a minha circunferência, o ponto x, y, e esse aqui vai ser o centro do meu círculo, tá? H, K. Eu vou querer calcular a distância desse meu ponto até esse meu outro ponto. Perceba que, para fazer isso, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. E repara que esse meu cara deveria ser a hipotenusa. Eu vou fazer um rascunho aqui, ó, jogando para cá. Peraí, colocando esse cara para cá, esse cara para cá. Perfeito. Repara comigo uma coisa. Eu sei que esse ponto aqui ele carrega consigo o valor de x e o valor de y, perfeito? Você concorda que o valor de x que está aqui é o mesmo valor de x do ponto que está aqui? Vou botar aqui. Você concorda comigo? Então perceba, para eu calcular o tamanho desse pedaço, basta eu pegar esse valor de x, que no caso é x, e subtrair do valor de x esse cara, que é o h. A mesma coisa que a gente fez antes. Logo, esse lado vai ser justamente x menos h. Perfeito? Tenta imaginar que isso está em um plano cartesiano. Agora, para eu calcular esse cara, repara que é a mesma coisa, mas agora com y. Perceba que esse ponto, esse é o valor de y. No caso, y mesmo. Repara que nesse ponto, o valor de y é o mesmo que desse ponto, que é k, porque eles estão à mesma altura. Desse modo, eu sei que para calcular esse pedaço, basta eu pegar y menos o valor de k. Perfeito? Pegando esse aqui, ó, y menos k, eu vou ter esse pedaço. Então, pessoal, se eu aplicar agora esse teorema, que a gente acabou de fazer, o teorema de Pitágoras, vai ficar a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a o meu primeiro cateto ao quadrado mais o meu segundo cateto ao quadrado. Tá aí a demonstração dessa fórmula. Perfeito? Pessoal, então agora, já que a gente já fez a parte teórica, bora fazer então alguns exercícios. Vamos lá, questão 1. Determine o perímetro do triângulo ABC de vértices A, menos 1, 3, B, 2, 5 e C, 3, menos 1. Pessoal, eu comentei com vocês, eu acho que na penúltima aula, que a gente fez um exemplo com um paralelogramo, que sempre que ele te mostrar uma figura, é muito importante desenhá-la. Então, bora desenhar aqui um triângulo. Não precisa ficar perfeito, tá? Só pra gente ter uma ideia de como que resolve a questão. Aqui um triângulo. Perceba que é um triângulo ABC. Então, aqui eu vou ter... Deixa eu usar toda a minha mão. Aqui eu vou ter um ponto A, aqui eu vou ter um ponto B, e aqui eu vou ter um ponto C. Eu quero que você perceba que ele deu as coordenadas de cada um dos pontos. Ele falou que o A é menos 1, 3, ele falou que o B é 2, 5, e ele falou que o C é 3, menos 1. E ele está pedindo o perímetro. Caso você não se lembra, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente tem que calcular a distância aqui, essa outra distância e essa outra distância. Depois, somar tudo. Eu acho que eu vou jogar essa questão mais para baixo, porque a gente vai realmente precisar um pouco mais de espaço. Só um segundinho. Aí, agora ficou melhor. Acho que agora a gente consegue resolver uma boa. Então, bora calcular a primeira distância sendo a AB. Esse segmento bem aqui. Repara que para calcular, portanto, vai ser a distância ao quadrado. Eu vou colocar a distância ao quadrado, pessoal, para depois, no finalzinho do processo, passar a raiz, tá? Eu, pelo menos, acho mais simples assim. A distância ao quadrado vai ser igual. Agora pode surgir uma dúvida na cabeça de alguém. Seguinte, eu tenho que pegar o valor de x de um ponto, assim, ó, assim como está aqui em cima, o valor de x de um ponto e subtrair do valor de x do meu outro ponto. Só que aí surge a minha dúvida. Será que eu pego o x do A e subtraio o x do B, ou eu faço o contrário? Eu pego o x do B e subtraio o x do A. Porque a ordem, pessoal, até que faz a diferença. Só que nesse caso aqui, tanto faz. O único critério é, se você pega o x do A e depois subtrai o B, você vai ter que pegar o y do A também e depois subtrair o y do B, nessa segunda parte do cálculo. Então, se você pega xa menos xb, vai ficar ya menos yb. Você tem que conservar essa ordem, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer do A para o B. E por que do A para o B? Porque eu estou querendo calcular a distância AB. Eu me oriento assim, tá, pessoal? Eu acho mais fácil. Aqui, ó, eu estou querendo calcular a distância AB. Então, eu pego o primeiro A e eu vou subtrair do B depois, tá? Então, vai ficar menos 1, que é o valor do xa, menos o valor do xb, que é 2. Isso aqui é ao quadrado. Mais
Aí agora, repara, tem que ser a mesma ordem. Eu peguei primeiro o do A, depois o do B. Então vai ser 3 menos 5 ao quadrado, perfeito? Logo vai ficar a distância ao quadrado, vai ser igual a menos 1 menos 2 dá 3 positivo. 3 positivo, ó, dá 3 negativo. Ao quadrado, 9. Mais 3 menos 5 dá menos 2. Ao quadrado, 4. A minha distância vai ser, portanto, 9 mais 4 é 13. Passa a raiz de 13. Não tem como você simplificar, tá bom? Isso aqui é raiz de 13 e pronto, fim de papo. Beleza, a gente calculou a distância AB. Agora, bora calcular a distância BC, que é esse pedaço bem aqui. Vai ficar, portanto, a distância ao quadrado. Aliás, deixa eu sinalizar aqui, ó, distância AB, distância AB, distância AB, porque esse cara, acredito que se alguém for ver o material, talvez se confunda. Distância BC vai ser igual a diferença dos x de cada um. Como eu fiz BC, eu vou pegar primeiro do B e subtrair o C. Lembrando, você pode fazer o contrário, desde que você conserve a ordem enquanto eu fazer a operação com os valores de y, tá? Então, ó, BC 2 menos 3, isso aqui ao quadrado, mais o valor agora do y, 5 menos 1. Vou fazer um pecado aqui na matemática, né? Que é usar parênteses aqui, parênteses de novo. O ideal é que eu usasse colchetes, né? Mas enfim. Então vai ficar a distância ao quadrado de BC vai ser igual a 2 menos 3 é menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Mais 5 menos menos 1, menos com menos dá mais. Então fica 5 mais 1, que é 6 ao quadrado, 36. Logo, a distância ao quadrado de BC vai ser 37. Distância vai ser a raiz de 37. Perfeito? Agora, a última que falta é calcular a distância CA. Vai ter espaço? Vai, mas eu vou fazer aqui do lado. A distância CA. Então, ó, o quadrado da distância CA vai ser igual. No caso, eu vou optar por pegar primeiro o x do C, depois o do A. Vai ficar 3 menos menos 1. Isso aqui ao quadrado, mais, agora os valores de y. Lembrando que eu fiz do C para o A, vai ter que manter a ordem. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 ao quadrado. A distância ao quadrado de CA vai ser igual a 3 menos menos 1, fica 3 mais 1, que é 4 ao quadrado, 16. Mais menos 3, menos 1 menos 3, a menos 4, ao quadrado fica 16 também. Desse modo vai ter que a distância ao quadrado de CA vai ser igual a 2 vezes 16. Por que eu vou escrever assim? Perceba que quando eu passo a raiz, vai ficar a raiz tanto no 2 quanto no 16. Com a multiplicação aqui, eu posso colocar a raiz no 2 vezes a raiz também no 16. Então vai ficar assim, ó, a distância de CA vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de 16. Eu quero que você perceba que raiz de 16 a gente sabe quanto é 4. Logo eu tenho que a distância de CA vai ser igual a 4 vezes a raiz de 2. Perfeito? Aí é o seguinte, ele pediu o perímetro. Logo, o perímetro eu teria que somar isso tudo. Então vai ficar assim, ó, P de perímetro, que eu vou chamar, vai ser igual a 4 raiz de 2 mais a raiz de 13 mais a raiz de 37, que faltou o tracinho. Tranquilo? Então, essa aqui que é a resposta. Lembrando que perímetro, se não estou enganado, você pode representar assim, ó. Perfeito? Pode chamar de pezinho, ou esse pezinho aí com um quadrado aqui do lado, que indica que isso é perímetro. Bora fazer então agora a questão 2. Questão 2. Qual o comprimento da mediana AM do triângulo ABC, cujos vértices são os pontos A, 3, 4, B, menos 7, menos 3 e C, 1, menos 5? Pessoal, é interessante essa questão porque ela trabalha um conceito que a gente não viu nessa aula, que é a mediana. Mediana, para quem não se lembra, é um tipo de seviana. Isso a gente vai falar melhor na próxima aula, em que eu vou apresentar para vocês o conceito de baricentro. Seviana é basicamente um segmento de reta que ele vai partir do vértice de um triângulo e vai até o lado oposto a esse vértice. A gente tem 3 tipos de seviana: a altura, a mediana e a bissetriz. Nesse caso, a mediana ela vai partir do vértice de um ângulo
e ela vai acabar indo para o outro lado e ela vai parar no ponto médio. Então, eu vou desenhar isso aqui para vocês. Peraí. Aqui temos o triângulo. Lembrando que tem um outro cara chamado de mediatriz, que todo mundo fala dele também, mas não é Seviana, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês também. Na próxima aula vocês vão ver isso. Então perceba uma coisa. Aqui eu tenho o A. Deixa eu representar de outra maneira. Aqui tá parecendo que é equilátero. Deixa eu representar assim, ó. Isso, agora ficou melhor. Vamos lá. Esse aqui é um triângulo ABC. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, esse aqui é o C. Por quê? Porque eu quis, tô brincando. E aí, ele falou o seguinte, os pontos, ó. Eu tenho aqui o 3, 4. O B é menos 7, menos 3. E o C é 1, menos 5. Onde é que teria a tal da mediana, Abreu? Repara que ele falou que é mediana AM. Então, ela vai partir do ponto A e ela vai até o lado oposto. Só que a mediana, a característica dela é que ela vai parar bem no ponto médio. Então, ela conecta o ponto A até o ponto médio do lado oposto, que nesse caso é o lado BC, ponto M. E aí, beleza, ele está pedindo qual é o comprimento da mediana, fechou? Aí é o seguinte, pessoal, perceba que para que a gente consiga calcular o comprimento, basta calcular a distância entre o ponto A e o ponto M. Mas eu te pergunto, a gente sabe qual que é o valor do ponto M? As coordenadas dele? Não, nós não sabemos. Só que a gente sabe que ponto M é ponto médio. E você provavelmente já deve ter visto a aula de ponto médio. Se não viu, super recomendo que assista. Para calcular o ponto médio, aqui, ó, basta a gente pegar isso aqui. Basta a gente fazer a média entre os valores de x e os valores de y, do ponto B e do ponto C. Porque, repara, é ponto médio de BC. Logo, o meu x do ponto médio vai ser igual a menos 7 mais 1 sobre 2. Lembre-se que menos 7 é o valor xb e mais 1 é o valor xc. Repara, portanto, que menos 7 mais 1 é menos 6 sobre 2, menos 3. O ym, que é o y no meu ponto médio, vai ser menos 3, que é o valor do meu yb, mais menos 5, que é o valor do meu YC. Isso aqui dividido por 2. Repara que menos 3 mais menos 5 isso não muda nada, né? Menos 5. Então fica menos 3 menos 5 é menos 8. Sobre 2, menos 4. Então nós sabemos qual que é o ponto onde o ponto médio está, as coordenadas dele. Menos 3, menos 4. Já que a gente agora descobriu quanto que é o ponto, quanto vale as coordenadas do ponto médio, a gente consegue calcular a distância entre esses dois caras. Vai ficar, portanto, a distância AM ao quadrado vai ser igual à diferença dos valores de x, como eu representei como AM, primeiro eu vou pegar o valor de A, depois o valor de M, e manter essa ordem para calcular os valores de Y, tá bom? Lembre-se disso, tá, pessoal? Que muita gente conta à toa. Cuidado. Vamos lá. Vai ficar, portanto, 3, que é o valor do A, do x do A, menos 3 ao quadrado. Lembrando que esse menos 3 é o valor do x do M, mais. Aí vai ficar y do A, que é 4, menos 5, que é o valor do y do C. Esse aqui é o quadrado. A distância ao quadrado AM vai ser, repara, menos 3 vai ficar mais 3. 3 mais 3, 6 ao quadrado, 36. 4, vamos lá, menos 5 vai ficar mais 5. 4 mais 5, 9. 9 ao quadrado, 81. Galera, bem que eu vi que tinha uma coisa estranha. Eu coloquei aqui sem querer, ó, menos 5 é menos 4. Nossa, quase que eu errou, ó. Aí, ó, por isso que eu tô falando atenção, viu, pessoal? Eu, por exemplo, fui desatento aqui. Então vai ficar, portanto, 4 menos 4 dá mais 4. Com 4, 8 ao quadrado, 64. Desse modo, 36 mais 64 é 100. Então, a distância ao quadrado AM vai ser igual a 100. Perceba que eu posso pegar o expoente e passar como raiz. Vai ficar, portanto, a distância AM vai ser a raiz de 100, que é 10. Perfeito? Essa é, portanto, a nossa resposta. Fechou? No mais, é isso, pessoal. Espero de coração que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço, fiquem bem, bons estudos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto!